Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou ensinar, como prometido, um barrado um pouco mais elaborado. Mas calma, não precisa se assustar. Vocês estão vendo o tanto de peças, o tanto de tiras que gasta para fazer esse barrado? Ele fica mais largo, mas é muito fácil de fazer, gente. Vocês não vão acreditar. É muito simples. Olha só, ele gasta 12 tiras de tecidos, desse jeitinho que eu coloquei aí, nessa ordem. Você vai ter que usar 3 cores de tecido. Aqui no caso, esse mais amarelinho aqui é o meu tecido de fundo, né? Então aqui são 3 tiras do tecido de fundo, depois pulam 3, aí coloca mais uma aqui no centro, pula 2 e mais 3 aqui no final. Então vamos lá, então são 3 de fundo, depois você vai escolher 2 cores. No meu caso eu escolhi o marrom e o vermelho. São essas cores que vão compor o desenho. Essa aqui é o fundo do trabalho, tá bom? Essa aqui que tem maior números. Então, essa que eu considero o neutro, são 7 faixas, que aqui ó, 3, mais uma 4, mais 3, 7 faixas. Do marrom, que aqui no meu caso, são 3 faixas, 1, 2, 3. E do vermelho, que é a outra cor do desenho, são 2 faixas, 1, 2, tá? Como esse trabalho gasta muitas faixas, né? Eu já comentei e vocês estão vendo aí, são 12 faixas no total. Eu cortei todas com 3 centímetros de largura, porque senão ia ficar grande demais, eu não ia conseguir nem filmar direito. E outra que também a minha proposta aqui é um barrado. Mas veja bem, se você quiser já fazer um trilho de mesa com esse modelo, você já pode cortar faixas, por exemplo, de 5 centímetros de largura, já vai dar um trilho, a largura de um trilho bem bacana, já fica até bem legal. Mas então vamos lá, vamos à construção desse barrado. Olha só, eu já coloquei na ordem que eu vou ter que costurar, né? Porque são muitas peças, senão fica complicado depois de eu ir mostrando para vocês. Mas então tá, mas como que eu vou costurar? Eu vou costurar não, eu gosto de costurar de 3 em 3, tá? Mas sem tirar da posição. Então, como que eu faço? Isso para não repuxar, para não ficar difícil. Depois que eu fizer os 4 bloquinhos de 3, aí eu venho emendando entre bloquinhos. Então, dessa maneira. Primeiro eu costuro essas 3 aqui, né? Formei um joguinho de 3. Depois eu venho e costuro essas 3, coloco aqui no mesmo lugar, nessa posição. Depois costuro essas 3, volto aqui no lugar e por final essas 3. E depois vou costurando entre 2, depois entre 2 e depois uma costura final que vai ser aqui no meio. Veja bem, esta é a ordem. Visualiza direitinho aí, esta é a ordem que vocês têm que costurar as peças. Então, já vou costurar, já trago tudo costurado aqui. Uma dica rápida, eu vim emendando, conforme eu falei, olha, de 3 em 3, e aqui eu já até emendei os 2 conjuntos de faixa, de 3 e 3, eu já emendei tudo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, no que eu fui emendando de 3 em 3, eu já passei as costuras, tá? E já voltei e posicionei aqui todas com as costuras para o mesmo lado. Aqui no meu caso, todas as costuras estão para cima, tá bom?
Então, e lembra, esses jogos de faixas aqui onde tem as partes coloridas, tem que voltar, você costurar, passa, vinca, né? E volta no mesmo lugar, na mesma posição. Porque se mudar a posição de lugar, as faixas de lugar, né? Aí depois não dá o desenho que eu quero que se forme, tá bom? Eu já costurei, né? Todas as faixas, conforme eu já dei a dica para vocês. E já vim recortando, para adiantar pra gente aqui. Agora, vocês devem estar se perguntando assim, com quanto que eu vou cortar cada pedaço desse? Todas as faixas eu não cortei com 3 centímetros, com 3, então aqui cada uma dessas partes aqui também vão ter 3 centímetros, ok? Então eu já cortei todas. Agora, é muito fácil, muito simples montar o barrado. Olha só o que eu vou fazer. Estão todas na mesma posição, tá percebendo? Tudo certinho aqui, ó. Do mesmo jeito que eu posicionei para costurar. Então, os 3 neutros, um marrom, 2 vermelhos, um neutro, 2 marrons e 3 neutros, né? Então, tá. O que eu vou fazer? Primeiro, eu deixo nessa posição, inverto o segundo. Terceiro, deixo na mesma posição e vou inverter o quarto. E assim por diante. Um numa posição inicial, o outro você inverte. Um inicial, outro inverte e assim por diante eu vou fazer em todos. Então, muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou sair costurando tudo de uma vez e posicionando? Não. Eu vou costurar de 2 em 2, dessa maneira aqui, ó. Juntinho, retinho. Encontrando todas as partes, dessa maneira. Vou fazer joguinhos de 2, tá? Por enquanto, não vai desencontrar nada. Nessa fase aqui, não. Então, agora é passar uma costura em cada um deles. Olha, então, todos os joguinhos de 2 costurados, pode ver, ó, o primeiro da esquerda sempre naquela posição inicial que eu tinha arrumado as faixas. Segundo, aí eu inverto, tá ok? Agora é a montagem final. Então, agora como que eu vou fazer? Tá vendo nesse segundo, aqui o da direita, onde tem esse neutro aqui do meio? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar esse de cá, esse marrom, o primeiro marrom desse aqui, de encontro com esse neutro aqui. Assim. E aí, os 2 vermelhos, nesse caso aqui, vão ficar juntos, tá? Então, vamos lá. Vou montando todos agora para vocês verem certinho. Então, vamos lá. Você pode se orientar pelos 2 vermelhos, ó. Vermelho com vermelho, tá? Aí, o marrom já saiu aqui de encontro. Olha lá. Tá um pouco empinadinho, porque é do jeito que eu passei essa costura aqui de emenda entre eles aberta, tá? Depois eu viro para vocês verem. Então, é isso, ó. Vou dar uma viradinha aqui, ó, que já começa a dar para perceber o desenho. Agora, é só passar a costura entre eles, né? Costurar entre eles e depois passar a costura aberta, do mesmo jeito que eu passei aqui, ó. Passei costura aberta. E já tá montado o barrado, mas eu já vou costurar e volto mostrando ele pronto. Então aí, olha que bonito que é o desenho desse barrado. Eu não fiz muito, porque aqui não ia caber mesmo, e eu prefiro assim que vocês vejam o começo e o final, né? Para quem não viu, no vídeo passado eu ensinei como fazer para não
não cortar quadradinhos, só que para esse modelo aqui, eu não sei se vocês estão observando, o desenho que se forma tá aqui. Então, de qualquer maneira, vamos supor que aqui seja o seu trabalho, que essa minha placa seja o trabalho, a peça, né, aonde você vai aplicar o barrado. De qualquer maneira, você vai ter que, no caso desse aqui, desse desenho desse barrado, você vai ter que seguir com as peças dele mesmo, né, até aqui, vamos supor, aqui, ó, e aí aqui numa altura dessa, recortar. O que pode ser feito é nesse pedaço aqui, recortar apenas esse tecido neutro de fundo para complementar aqui, porque aqui nós vamos refilar aqui, né? Nós vamos tirar essas pontas tanto de uma lateral quanto de outra, certo? Aqui vai ficar retinho. Então, ó, se eu tirar aqui, vou colocar a régua para vocês verem. Eu vou refilar aqui, né? Isso de qualquer maneira, em todo barrado, certo? Vou retirar essas pontas. Aí, ó, se eu for aplicar ele aqui, ó, vai faltar tecido aqui. Então, nesse caso, para essa pontinha aqui, eu pregaria um pedaço desse neutro aqui de fundo e ele completaria lá e tava tudo ok. Mesma coisa seria do lado de cá. Vamos supor que eu tivesse feito ele maior, né? Que tivesse chegando até aqui. Então, olha aqui, olha o desenho, né? Aqui, no caso, eu ainda completaria com mais uma peça, né? Que formaria o outro quadradinho aqui. Ou então, já recortaria aqui, né? Deixando esse motivo aqui inteiro. E a mesma coisa, só que lá saiu do lado de cima, aqui saiu do lado de baixo. Olha só. Eu não cortaria essas pontas, eu não tenho que refilar essas pontas? Tenho. Aí aqui, ó, ia faltar tecido nesse pedacinho aqui, então eu colocaria desse lado também um pedaço do tecido neutro que completaria aqui, ficaria tudo certinho, tá ok? Então é isso, pessoal, aí refilei as pontas, né, nas laterais, só não refilei aqui nessas extremidades, porque eu ainda não sei o tamanho, se eu quero assim, desse tamanho, ou se eu quero maior. Eu até coloquei umas pecinhas a mais para poder refilar aqui para mostrar para vocês, mas depois eu acho que a minha intenção ainda é fazer maior, porque eu ainda tenho muita peça ainda para cortar. Então, tá aí o modelo desse barrado lindo, que pode ser até transformado em um trilho de mesa. Se eu quiser, eu posso pôr bordas aqui, aumentar a largura dele, né? Porque ele ficou com... Deixa eu ver aqui. Ficou com 15 Ele ficou com 15 centímetros de largura. Já é uma largura muito boa, né? Mas se eu quiser acrescentar aqui bordas e alargar ainda mais, eu posso continuar emendando aqui, porque eu ainda tenho muitas peças, fazer ele mais comprido e transformar em um trilho de mesa, que fica muito bacana. E eu tô achando que eu vou fazer isso, porque eu gostei muito desse modelo. Não é um trabalho difícil, mas como eu falei, é um trabalho muito minucioso, porque a gente tem que fazer os encaixes bem certinhos e prestar muita atenção nesses detalhes, porque são esses detalhes que trazem qualidade para o trabalho da gente. Então, por hoje é só, realmente, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork, muita peça bonita. E é isso, por hoje é só, um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!